Agora às 7 horas e 20 minutos. Deixa eu dar bom dia ao candidato Magno Lavini, candidato à vice-prefeitura de Salvador, né, pela rede. Ele estará na coligação aí do Bacelar. Magno Lavini, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Acorda para a Vida da Rádio Excelsior. Bom dia, Almir Santana, bom dia, Armando, bom dia a você que está nos ouvindo aqui nessa essa casa que eu tenho uma alegria muito profunda de estar aqui. Sempre já tive a oportunidade profissional de conviver nesses corredores, de ter programa aqui nessa casa. Então para mim é uma, digamos assim, uma alegria e uma emoção muito grande estar aqui, viu, Almir? Você sabe o quanto eu tenho um carinho pessoal por você, independente aí das questões da política, e o quanto eu sou fã também do Armando Mariani, ouvindo essa voz dele sempre marcante, né? Marcante. E você sabe que quem gosta de rádio é uma cachaça, né? Não tem jeito aí. E tô aqui, tô às ordens aí pra gente conversar um pouco sobre essa sucessão aqui em Salvador. Mandar um abraço pro meu querido futuro prefeito de Salvador, Bacelar, que está nos assistindo, já me mandou um zap aqui, tô aqui ligado, sintonia, ouvindo, Bacelar, mas ele disse que ouve o programa sempre. Um abraço para ele aí. É outro que gosta de rádio, ele fica ali trocando todas as emissoras, parece, tem uma turma que é assim, eu sou desses, mas ouço mais o Acorda pra Vida. Mundo. Que bom. Bom, 7 horas e 21 minutos, Magno, vamos começar a falar de um assunto importante, que é a geração de emprego. Salvador amarga aí, não é uma posição muito ruim no ranking nacional entre as capitais, e isso é uma história longa, né, dentro do cenário de geração de emprego na cidade de Salvador. O que é que a rede, junto com o Podemos, né, pode fazer para melhorar, né? Bacelar ganhando a eleição, Magno Lavini, vice-prefeito de Salvador, o que é que vocês podem fazer para melhorar essa geração de emprego, para garantir que o soteropolitano consiga disputar pelo menos uma vaga de trabalho em nossa cidade? Bom, Almir, primeiro que é importante dizer que a minha atuação enquanto dirigente sindical, ela justamente me coloca essa tarefa de debater a questão do emprego como uma das tarefas centrais na minha vida toda, né? Não tem um aí da chapa de ninguém que tenha a experiência desse lado do balcão, de trabalhador. Pode pegar o perfil dos vices aí, de todos os candidatos a prefeito, e você vai entender que a chapa de Bacelar é mais que se complementa nesse sentido. Tem um dirigente sindical moderado, eu não sou nenhum extremista, mas uma pessoa preocupada com a questão do emprego e preocupada com a empregabilidade, com a formalidade, com os direitos. Primeiro, nessa questão do emprego, antes de entrar no assunto específico, é bom dizer que Bacelar foi um deputado federal que votou contra a reforma da Previdência, que disseram que a reforma da Previdência ia resolver o rombo previdenciário. Bacelar foi um deputado federal que votou contra a reforma trabalhista. E, portanto, essa unidade política entre a gente, ela tem muito de programa mesmo, de compreensão de mundo com relação a essa questão. E nós somos a única chapa que apresentamos um projeto concreto de uma ação efetiva a partir de 1º de janeiro, que é o projeto das frentes de trabalho. Bacelar fez um estudo, nós fizemos um estudo, mas com nossa equipe, e decidimos o seguinte: todo recurso que vem oriundo do IPVA, que o município recebe, que dá mais ou menos 100 milhões por ano, vai ser gasto nesse primeiro ano de governo, a partir de 1º de janeiro, com frente de trabalho. Nós precisamos gerar 100 mil vagas de trabalho temporário em Salvador ano que vem. E onde é que essas pessoas vão trabalhar? Simples. O cara é pedreiro, vai ajudar em pequenas obras, nas creches, nas casas, onde for no bairro dele. Ele é cuidador de idoso, ele vai trabalhar ali, ajudando os abrigos, ajudando e recebendo uma bolsa, não é salário, por 6 meses, de um salário mínimo. O mestre de capoeira... Essa bolsa será de valor de um salário mínimo? De um salário mínimo. Porque a gente já tem o dinheiro, a gente já sabe de onde é que vai pegar o dinheiro. Esses 100 milhões de reais que vem para o município, o IPVA. E nós vamos gastar 100% isso com este programa. Por uma questão simples, esse dinheiro alguém pode dizer, podia ir para uma obra, mas só que a maior obra, a obra possível de um governo na recuperação do pós-Covid, vai ser nós estamos falando hoje em Salvador de 300 mil desempregados. Se você coloca uma régua e trata 30% disso, você
mais ou menos atendeu pelo menos uma grande parte das famílias que estão sofrendo com o flagelo do desemprego. Você sabe, Almir, eu vejo aqui, eu ouço seu programa, você sabe que eu sou um ouvinte assíduo, a quantidade de gente que lhe manda áudio, lhe manda zap pedindo emprego. Verdade. As pessoas querem uma trabalhar, grande demanda. né? Isso é uma etapa. Então a principal, você que está me ouvindo aí em casa, a principal tarefa nossa no primeiro ano é reduzir os custos da máquina a tal ponto que todo centavo que sobra a gente investe em frente de trabalho. É isso, pronto. O povo tem que ter o que comer. Pra quê, Almir? É igual o paciente quando tá lá com o coração parado, que o médico bota o desfibrilador em cima. Se não tiver o desfibrilador, ele não volta a bater o coração e ele vai morrer. A cidade de Salvador, ela na próxima gestão, ela vai ter que ser governada por alguém que tenha muito foco. Não adianta a gente imaginar que vamos ter mais os grandes eventos. Não adianta a gente imaginar que vamos ter mais, porque mudou o paradigma. E o carnaval? O que é que você acha do carnaval? Olha só, eu sou da tese do Bacelar. Você sabe que eu sou carnavalesco, né? E já encontrei com você tudo quanto é jeito no carnaval. Você transmitindo e eu passo no cante, passo no ilê e fico dando tchauzinho. Porque o que que acontece? Eu sou da tese da vacina. Nós não podemos ter grandes multidões, aglomerações, para poder não ter os hipertransmissores do vírus da Covid, como os médicos falam. Então, Bacelar, nós conversamos e a gente é a favor, sim, de ter carnaval se tiver vacina. Agora, entenda, uma coisa é ter o carnaval, outra coisa é quem está lá no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, pegar um avião e vir para Salvador para curtir o carnaval, mesmo com vacina. Você acha que nos primeiros anos o volume será o mesmo? Não. Então, a prefeitura, o governo municipal, vai ter que dar um cavalo de pau com relação à questão da ideia de grandes eventos. Os eventos que terão que ser feitos terão que ser eventos de menor porte, com investimento cultural mais pesado, com uma carga cultural maior, menores shows, menores festas, para poder permitir com que a cidade continue se movimentando. E isso, Almir, tem um problema. O problema é que quando você faz um evento como o Carnaval, você mobiliza aí em torno de 130 a 140 mil pessoas na questão de ambulante, vendedor de gelo. A conta chega próximo a 200 mil oportunidade de renda, aí né? eu quero dizer, de 30 mil pessoas que circulam trabalhando e ganhando algum trocado no carnaval. Essa turma, cordeiro, ambulante, esses que não têm renda nenhuma fixa e que fazem do carnaval a forma de ganhar o seu dinheiro, eles não vão ter. E essa turma é a mesma que a gente conhece, até lembro de uma música que você tocava no programa, que era do Isopor da Lapa. Sim. Né? Essa é a turma mesma que aproveita o comportamento da cidade, né? E cultural. Um movimento ali e tal. Ei, Bacelar, você que é Bahia. Bacelar tá achando que o Bahia ganhou a Champions League só porque deu 3-1. 3-1 no Atlético. Mas foi um feito, grande feito, né? Com um suspiro. É. Tô brincando. Mas o que acontece? A gente, como é que fala? Precisa entender que estas pessoas, elas estão sem renda e estão dependendo hoje do auxílio emergencial. Que acaba em dezembro. Que dezembro acaba. E a UMI tem outro impacto. Porque você tem trabalhador que teve o seu contrato de trabalho suspenso, você sabe que você não vai receber o 13º daqueles meses? Integral, né? Vai tomar um percentual. Vamos ter o fim do auxílio. Grande parte, eu sou trabalhador, você sabe, da minha categoria profissional, 80% foi para geladeira que a gente botou desse jeito, fico na reserva. Agora que está retomando. Essa massa de dinheiro que saiu do bolso do trabalhador. 5 ou 6 meses aí dentro desse programa. Vai, né? volta, não sei que em dezembro podia dar um boom. Nada, dezembro vai ser um traque. As pessoas sem dinheiro, as pessoas sem receber um filho. E é assim que funciona, porque lá em casa, quando falta o real, primeiro a gente bota a comida dentro da mesa. Com certeza. E depois
comércio vai sofrer o impacto violento. Olha, tem um setor, e eu acompanho isso muito de perto por dados que não são estatísticos governamentais, mas por dados concretos por conta do Sintracap, que é o Sindicato de Cargas Próprias, que eu sou licenciado da direção. O que acontece? O setor de material de construção, que é um setor muito importante da economia, ele cresceu, praticamente ele triplicou de tamanho por conta do auxílio emergencial. Sim. As pessoas começaram a botar uma pintar a sua casinha, né? Exatamente. Então, o que você fala aí, Magno, procede, porque eu tive com alguns empresários da área de construção e eles me falaram, olha, nós não temos o que reclamar, a gente não tem material hoje para vender. A indústria brasileira não consegue produzir para entregar materiais aí às casas, às lojas de construção. Aí o que acontece, Almir? Esse setor, ele cresceu porque as pessoas têm uma demanda reprimida de melhoria de habitacional. Sim, condição de vida, né? Condição de vida, e elas receberam um trocado. Aí uma família que recebeu 1.200 conto, tira 400, faz uma feira boa, e 600 ela bota ali e ainda organiza tudo. Compra pra tinta, ele mesmo pinta. Exatamente. Compra o cimento, ele mesmo reboca. Ainda mais assim, no cabo desempregado em casa, né? Diz assim, rapaz, eu vou arrumar meu tempo pra fazer alguma coisa, vou consertar o banheiro, né? Não pode ser igual o vizinho meu que quando dava descarga saia água na pia Mas a gente vai se virando. Salvador, as pessoas se viram, Almir Santana. Você sabe disso, a gente não é de ficar parado. Aí o que acontece? Esse setor é um setor, para mim, que é emblemático dessa situação. Olha, imagine se a gente entra com um pacote de 100 mil vagas temporárias de trabalho. Sem mil bolsas, que não é emprego. Durante 6 meses, né? Durante 6 meses, para poder ressuscitar a economia soteropolitana a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Qual será e como é que nós vamos fazer com que a economia da cidade continue girando? E aí tem impacto sobre a violência, porque não tem jeito. Quando as pessoas estão se desempregadas, todos os índices pioram. Violência doméstica, problema de infarto, problema de AVC, tudo piora. Porque quando você não tem dinheiro em casa, na casa que falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. E aí é um impacto violento sobre as pessoas. Então, na questão do emprego, Almir, eu espero ter respondido, nós somos os únicos. E aí não tem. Se alguém copiar, pode copiar. Agora, Magno, vou chamar também. Vou chamar o Armando Mariani também para participar do nosso bate-papo. Sim, claro. Eu queria, enquanto já chamou o Armando aí, eu queria que você falasse. E depois dos 6 meses, 100 mil, serão todos paralisados? Não, o que acontece? Preste atenção. Nós estamos falando daquela primeira ação para tentar fazer com que o paciente não venha a óbito. Pronto. A segunda ação vamos ter que redirecionar, e eu falei isso também, todos os gastos, os custos da prefeitura. Por exemplo, Almir, a prefeitura gasta 140 milhões por ano com comunicação. 140 milhões por ano com comunicação. Eu estou aqui na Rádio Excelsior. Ora, se eu pegar aqui e fizer um reviravolta e ver as PI que eles mandam, PI, gente, é aquela ordem de serviço de rádio, para a Rádio Excelsior, saber que é um titicazinho, tá uma propaganda institucional miudinha, que não paga nem o operador, que deve ser muito salário alto do homem. Salário alto, né? Tempo de casa, não sei o quê. O que acontece? Esse recurso todo. Então a gente tem que pegar esse recurso, continuar fazendo a comunicação para o povo, mas tem que pegar também uma parte disso e usar para poder socorrer as pessoas. Ou senão, então, continua tudo, porque vai mudar o jogo, né? Quando o Bacelar assumir, Bacelar não é filho de dono de rede de televisão. Então, ele não está amarrado lá para poder ter que colocar recurso lá. Ele vai pegar esse recurso, e nós combinamos isso, e vai usar para o povo. Essa que é a questão. E vamos aí devagarinho, segurando. E também, homem, torcer. Porque precisa também torcer. A cidade, ela não é isolada do mundo. Salvador, por mais que seja o porto, que foi no passado o porto mais importante do hemisfério sul, Salvador, por mais que seja essa nossa cidade que a cultura faz parte do nosso cotidiano, ela não é isolada da humanidade. Deixa eu chamar já o Armando Mariani. Vamos lá. Armando, bom dia. Bom dia, Almir. Bom dia, Lavínia. Prazer em falar com você. Bom dia, meu querido. Vida da Excelsior. Eu estava ouvindo atentamente você detalhando a situação do desempregado, a vaga de emprego. Mas tem 2 detalhes, Lavínia, que eu venho observando ao longo dos anos. Há cerca de 2 anos e meio atrás, eu me lembro muito bem, que São Paulo
tinha 500 mil vagas de empregos para profissional qualificado. Pois bem, 500 mil vagas no estado de São Paulo para pessoas qualificadas. Aí tem outro problema. O cidadão faz um curso de garçom, por exemplo, ele recebe o diploma, está qualificado. O restaurante abre uma vaga, ele vai lá no restaurante, aí lá o patrão diz, eu quero empregado com 6 meses de experiência. Ele não tem experiência nenhuma. Quer dizer, o cara se qualifica, mas não consegue trabalhar porque não tem experiência. Como é que a gente poderia contornar essa situação, na sua opinião, Lavínia? Eu acho que o que o Armando está colocando é uma situação da normalidade da economia, aí com a faixa de desempregado em torno de 5% e tal. A questão, Armando, eu acho que a gente tem que atacar isso qualificando profissionalmente. No programa de governo nosso, por exemplo, tem um setor que a gente se comprometeu numa reunião com o pessoal da área de Porto, que é fazer de Salvador uma capital que tenha escolas de trabalhadores portuários. Por quê? Porque você sabe, né, Armando, que o moço de Convés, aqueles todos que embarcam e que são bons salários, aqui em Salvador, se você procurar uma escola para a formação desses profissionais, não tem. Conversamos com os trabalhadores portuários. A ideia é utilizar, inclusive, esta questão do nosso programa emergencial para poder qualificar muitas pessoas. Por exemplo, Armando Mariani é capoeirista. Ele pode qualificar outros mestres de capoeira para poder trabalhar. Almir Santana trabalha com isso, então ele vai qualificar e recebe, porque neste primeiro período dos 6 meses é justamente o momento de a gente preparar as pessoas para a etapa vindoura que a gente pede a Deus e ao Senhor do Bonfim que nos dê um momento que a economia volte ao normal. Mas tem que agir na hora, né? E o agir na hora significa isso. Eu concordo com você, Armando. Não existe possibilidade de emprego para as pessoas que não se qualificarem. O mundo mudou. O mundo mudou. Existe hoje, por exemplo, estava ouvindo aqui uma matéria logo cedo, aqui no rádio, 85 milhões de vagas de emprego vão desaparecer. Pela automação. Pela automação. E que é uma realidade, infelizmente. O trabalhador, ele vai ter que ser preparado para conviver com isso. E o emprego como eu, como o Almir, como o Armando, como nós conhecemos, ele não existe mais, que é aquele emprego de você entrar numa empresa, ter a carteira assinada. A exemplo, você tinha lá todo elevador, você tinha um assessorista. Isso acabou. Não tem mais nenhum lugar com assessorista, né? Pois é. Você tem, as cirurgias hoje, elas são feitas por vídeo. Por né? robôs, Por robôs. O médico está em São Paulo e opera seu coração aqui como se estivesse aqui do seu lado. E isso é bom. Não estou dizendo que isso é ruim. A questão é, como é que nós vamos... A velocidade disso, né? E como é que você vai aproveitar estas pessoas? Aí eu aprofundo no nosso programa a discussão sobre os empregos verdes. O que é emprego verde? Eu sou da Rede Sustentabilidade, o partido que mais tem se batido aí com o governo federal na defesa do meio ambiente. E nós temos a clareza do seguinte, nós temos que reformular, redirecionar, fazer uma reengenharia da mão de obra. E essa reengenharia da mão de obra se dá através de colocar as pessoas para trabalhar. Por exemplo, Almir, quantos guardas de parque caberiam em Salvador? Uma hipótese, muito simples. Aí alguém vai lembrar logo do Parque São Bartolomeu, de Parque de Pituaçu, dos parques da todos, cidade, Parque da Cidade, e tantos outros. Todos os outros parques que você anda lá. Parque das Dunas, lá embaixo. Conta das Dunas, da Unidunas, que a Unidunas toma conta com tanta maestria. A Baeté. Você anda em todos os lugares desses, você Cachoeirinha lá no Cabula 6. Um vazio de gente. Porque as pessoas têm medo de ir no parque, porque não tem um orientador, não tem nada. Não tem segurança. É uma possibilidade. Não estou dizendo, não é que vai resolver o problema, estou colocando quais são as possibilidades de trabalho novas que surgem. Segundo, a Baía de Todos os Santos, está aqui, ó. Nós temos a Baía de Todos os Santos. Sem nada, praticamente. Sem nada. Qual é a vocação de nossas ilhas? Por exemplo, fora a Ilha do Milionário lá, que está lá toda preparada. As outras ilhas que são belíssimas. Desculpe, meus amigos do Litoral Norte, eu também frequento e vou. Quando me chamam, então, vou mesmo. Agora, a questão é que aqui é mais bonito. Ou não é? É porque tem gente aqui de Salvador, até desses candidatos aí, que não conhece nem as ilhas, nunca foram. Não sabe o que é comer um peixe. Não sabe o que é pegar um ferry-boat lotado. Lotado, não sabe o que é pegar uma lanchinha daquela que sacode de 5 contos para ir para a Ilha de Maré. Nós conhecemos. Então, a gente acha, Mariane, que é pegar todo o potencial da cidade, e aí você tem razão, com formação
Agora tem que ser estratégico. Por isso que nós temos uma vantagem em nossa chapa. Não tem outro candidato a vice-prefeito que tenha conhecimento nessa profundidade acerca desses temas como o Bacelar tem comigo ao lado. Agora, Oi, Mariane, pois não, você querido? falou em Bacelar, você está de mão dadas com o homem da educação, com o secretário da educação, Sim. preocupadíssimo, e evidentemente todos nós preocupados com a educação dos nossos filhos, nossos netos. O Bacelar defende, ou falou aqui para mim e para o Almir, sobre o tempo integral. O que vocês discutiram em relação à área da educação, principalmente para as crianças? Com Bacelar sobre a educação, eu sento e ouço. Porque, com todo o respeito que eu tenho por mim, assim, perto do conhecimento que Bacelar tem e da profundidade, é igual conversar com Cristóvão Buarque. Né? A gente tem horas que você... Como eu vou falar de Mariane, pô, eu sou radialista também, eu sento e vou ouvir. Porque Armando Mariani tem muito mais tempo de estrada e janela do que eu. Sabe onde as cobras... É aquele cara que sabe o atalho do campo, né? O que acontece? A gente imagina o seguinte, não adianta Salvador, a escola do filho do pobre, tem que ser igual à escola do filho do rico, em qualidade. Não adianta, Mariane e Almir Santana, você fazer um planejamento de construção de uma escola em Salvador que no contempo tem ar-condicionado. Isso não tem jeito. Você tem que planejar para as crianças terem conforto. Por quê? Porque fora da escola as atrações são grandes. É o tênis novo que o traficante compra. É o celular de última geração que o coleguinha está usando do lado, que ganhou porque vendeu e entregou um pacote de cocaína. As atrações são grandes. A escola tem que ser atrativa para o filho do pobre e tem que ter uma merenda de qualidade. Não é quando quando tem o Nescau não tem o açúcar, quando tem o biscoito não tem o Nescau, que a gente engasga com aquela bolacha que parece que está desfarinhada, né? É essa coisa aí que a gente tem que ter esse cuidado. E o olhar de Bacelar, de verdade, ele é para mim um dos grandes nomes aí da educação brasileira, inclusive agora com essa discussão sobre o Fundeb, que ele foi o presidente da comissão, mostrou-se um deputado, além de tudo, muito articulado em Brasília, porque conseguiu juntar todas as forças políticas em torno de um projeto para o povo brasileiro, no Congresso Nacional, que tem essa guerra toda. 513 deputados. Ele conseguiu fazer com que todo mundo, foi 2 votos contra, Almir. Acaba retado. Viu, Mariane? Então, na educação, esse é um princípio. O outro princípio é o seguinte: não adianta. Conversamos ontem sobre isso. Eu estou falando para você que é servidor público municipal. Congelar. Não adianta o congelamento públicos municipais. Aí alguém pode dizer, o governo... Não, eu não estou aqui para poder ficar adorando pílula de lugar nenhum. Por que não adianta? Um servidor que não tenha reconhecido o seu trabalho, ele não trabalha, não produz com a mesma qualidade. Nós temos excelentes profissionais no serviço público, em todas as áreas. E especificamente na educação. Conversávamos com alguns professores. Mariane, tem professor com 3 anos pedindo para aposentar. E a prefeitura não libera. Quer dizer, como é que você quer construir uma educação que seja assim? Isso aí eu nem toquei no assunto da Covid. Porque agora eles estão querendo que o professor vire youtuber. Que dance na frente da câmera, que pule para um lado, que pule para o outro, para poder aprender a atenção do menino. E do outro lado tem um menino que não tem internet, que não tem pacote de dados, porque a cidade não tem um programa de integração de internet. Um menino que não tem uma casa decente, porque você imagina o que é você estudar nesse período de Covid. A gente, graças a Deus, nossos filhos têm sempre uma mesinha, pelo menos, para sentar para estudar. Mas tem casa aí, meu irmão, veja bem, tem casa aí que ela tem 12 metros quadrados e mora 8 pessoas dentro. Um dorme embolado com o outro, dorme de valete. Essa é a realidade de Salvador. Então, essa questão da educação, Marina, ela mexe também profundamente com essa questão da empregabilidade. Porque não adianta você imaginar que alguém vai largar o filho num colégio que não preste, numa situação de indecisão como está essa, para ir procurar emprego, aí você tira as mulheres do mercado de trabalho, de procurar uma renda, você tira. Então, é desse jeito aí que eu vejo, fora o fato de eu, graças a Deus, nesse quesito, estar acompanhado do melhor de todos, que sobra em outras áreas, mas na área de educação, o Bacelar, ele é sinceramente uma sumidade.
Bom, 7 horas e 44 minutos. Magno, mobilidade. A gente sabe que os estudantes clamam há muito tempo, né, melhorias no transporte, né, o acesso a esse transporte, questão de horários também das linhas que foram modificadas aí nesse período de transição e chegada do metrô, e ausência de pontos de ônibus. Tem muita reclamação do transporte coletivo de Salvador. Quais são as propostas de vocês para melhorar esse sistema? Olha, primeiro a gente tem que dar César o que é de César, né? Tipo, reconhecer o papel dos governos estaduais que passaram, principalmente o governo do governador Jacques Wagner, meu querido amigo, e do governador Rui Costa, no que tange a esse respeito, assim, tipo, mudou a cidade do ponto de vista das vias. É bom lembrar que nós estamos falando de um planejamento feito lá atrás, por Rômulo Almeida. Era uma ideia de planejamento da cidade com vias e espinhas dorsais. Então esse planejamento que começou-se aí com a paralela de Mário Kertz, a CM, e ele demorou um tempo de reconhecer, porque os prefeitos ficavam ali querendo apagar incêndio ao invés de resolver a cidade, e Rui Costa fez. E Wagner fez. Wagner começou, planejou e o Costa terminou, está fazendo essas grandes vias que melhoraram a mobilidade. Segundo, o metrô. O metrô que era, eu não sei se vocês lembram, que tinha um vídeo na época de Embaçaí, que é aliado de Neto. O vídeo da Kombi, que era um metrozinho de Salvador, que era aquele vídeo viralizou, né? Que era metrô de Metro. O metrô de Neto, que era 6 km de metrô. De metro. Era 6 quilômetros ali e tal. O Rui resolveu isso. Então isso é um grande avanço para o povo. Eu não concordo com a ideia do BRT. O que aconteceu naquela avenida foi a destruição completa das árvores para construir uma nova Bonocô. Se você vai passar de carro, vai ficar bonitinho, não. Você vai passar pela Bonocô. Outra nova Bonocô. Isso é um modelo antiquado de construção, é um modelo atrasado, de gente que é nova, de idade, mas pensa com cabeça de pessoas anacrônicas, porque a idade não quer dizer juventude, juventude é o espírito. Teríamos que ter feito ali um VLT, com a paisagem bonitinha, para levar o povo de Santa Cruz, Nordeste de Amaralina, todo mundo para poder chegar no metrô. Era todo esse sistema interligado. Mas meteram tanto viaduto, Almir, que ficou esquisito, rapaz. Eu fui estudante de Direito na Universo. Eu lembro que a gente descia e via aquelas árvores bonitas. Acabou tudo. Eu tenho um bocado de amigo meu que está vendendo apartamento na Cidade Jardim, porque eles que não querem morar no Bonocô. Era Cidade Jardim, olha o nome, como é que era o nome do condomínio. Você aí de classe média que está me ouvindo, não ficou feio, não? Árvores centenárias foram derrubadas pelo prefeito para fazer aqueles viadutos horríveis. Para quê? Para diminuir o trânsito. Diminuir o trânsito de quem, rapaz? Pelo amor de Deus, só vai aumentar o fluxo, porque os ônibus vão ser segregados. Aí você vai ter um ônibus que vai sair da Lapa, olha, para levar para a rodoviária. O mesmo trajeto que faz o metrô. Não era melhor ter linhas alimentantes mais bem feitas do Santa Cruz, do Nordeste, do Vale das Pedrinhas? Estou dando 3 lugares como exemplo, levando para um veículo leve sobre trilhos ali para baixo, que não influenciasse tão fortemente na paisagem, mas que resolvia as coisas do mesmo jeito. Então, eu penso que o modelo... e outra coisa, tem que acabar com essa história da influência dos empresários de ônibus sobre as decisões do município. As empresas de ônibus são umas que estão sendo atingidas por essa onda aqui que nós falamos, da tecnologia. Ônibus agora só presta se for elétrico, porque ele polui menos o meio ambiente. Nós temos que nos preocupar com a questão da emissão de carbono na natureza. Ônibus agora tem que ser menor porte para poder fazer as linhas alimentantes do sistema de metrô e VLT. A gente tem que transformar a cidade numa cidade que as pessoas não queiram mais sair de carro, porque elas têm um transporte coletivo que as pegue e as traga para o seu trabalho de uma forma tranquila. E o metrô é um exemplo que é possível fazer isso. Bom, 7h49, Armando Mariani. Olha, Lavínia, eu estava pensando aqui no seguinte, o Almir sabe, eu sei, a gente vive o dia a dia de quem pega o transporte, pega o buzu no popular. Esse modelo de integração, ônibus, metrô, como é que você vê? Porque tem muita reclamação. Alguns bairros diminuiu o número de ônibus,
alguns bairros o ônibus não entra mais. Enfim, a população está sempre reclamando. Aí Sim. eu fico uma hora esperando transporte, se não chego no metrô, o metrô já saiu. Esse modelo lhe agrada? Vocês pretendem fazer alguma alteração aí, caso eleito, evidentemente? Toda alteração possível na saída da pessoa do bairro. Por exemplo, se eu for agora com você aqui, por qualquer final de linha, vamos colocar o final de linha de Cosme de Farias. Hoje, agora, nesse minuto aqui. Deve ter 4 ônibus parados lá, engarrafando a região do posto de saúde, que é ali que eles ficam. Se você for no Nordeste, tá lá os 4, 5 ônibus grandes parados, que vão sair dali com os passageiros para poder descerem ou para o centro, que as pessoas vão fazer. O que é que a gente tem que fazer? Primeiro, não seria melhor que o transporte fosse feito com ônibus de menor porte, com mais rapidez, para um trânsito complicado e as vielas apertadas de Salvador? Esse ônibus de menor porte não poderia ser um ônibus elétrico que permitisse que houvesse menos emissão de carbono e poluição justamente nos bairros mais pobres da cidade? Isso é uma coisa. Isso nós temos que fazer e dá para fazer, porque tem inclusive financiamento até do Banco Mundial para essas ações despoluidoras. A gente tem condição de fazer isso. Segundo, depois que esses ônibus chegam no sistema de alimentação de metrô, aí sim as pessoas é como se fossem 2 vidas diferentes, Armando. Uma coisa é você no buzuto, lotado, num calor danado, e chega no metrô, parece que está chegando em outro país. Nós temos que transformar o sistema todo num só. Ônibus com ar-condicionado, com menor porte, para poder pegar as pessoas no bairro, para girar mais vezes e para levar para o sistema de metrô e VLT, que está sendo feito no subúrbio. O sistema de metrô... Oi, pois não. Ô, Lavínia, o seguinte, a gente está falando de ônibus elétrico, etc. O governo está anunciando ônibus a gás e ônibus elétricos já para a próxima semana aí para fazer... Mas eu também não sei o porte, viu? Eu não sei o porte desses ônibus. São ônibus grandes. Não é... A minha preocupação é quando você sai, por exemplo, de Pirajá. É o sistema alternativo, né? Exatamente, para levar. É onde dói. É que você sai de sua casa, tenta pegar o ônibus para poder ir para o metrô. É assim a maior parte das pessoas. Aquele é o gargalo. Aquele é o gargalo. Por quê? Porque você cria uma situação onde não tem qualidade e não tem quantidade. E as pessoas esperam muito. E aí vem o assalto. Aí vem o estresse. Aí vem a perda de produtividade. Então, nós temos que criar as condições para o trabalhador ter um transporte que seja eficiente e confortável todo. Porque, digamos assim, 30% já está resolvido, que é o metrô. Quando fizer o VLT do subúrbio, e aí Bacelar, Rui Costa conversou com Bacelar, e fizeram a proposta que Bacelar inclusive anunciou, que é a questão da duplicação da suburbana. Vai também ajudar na mobilidade. Com o VLT, duplicação da suburbana, aí ajuda na mobilidade. Eu acho que é por aí. E alguém me perguntou, inclusive, um dia, viu, Almir, como é que vai duplicar a suburbana? Magno, você tem 2 minutos para dizer porque merece ser votado aí você mais o Bacelar. Quem tem que dizer é o povo. Dizer assim, ô povo, eu estou aqui pedindo a oportunidade a você. Sou um filho de trabalhador, filho de uma professora da escola Tupinambá de Olivença. Não sou nascido em Salvador, sou nascido em Ilhéus. Mas eu sou a cara dessa cidade. Essa cidade, você quer saber o que é Salvador? Me vá para a BR-324 no São João. Todo mundo indo para o interior para poder ver seus parentes. Nós somos uma cidade que recebe todo mundo de braços abertos. Eu sou grato de coração a Salvador, porque eu estou aqui e fui recebido aqui. Um negão, candidato a vice-prefeito de Salvador, podendo conversar sobre os problemas da cidade. O povo soteropolitano já me deu esse presente. Então, eu tenho muito que agradecer a vocês que estão me ouvindo, quem já me ouviu no rádio, quem me acompanha na luta sindical, quem me acompanha na minha luta ambiental, quem acompanha nossas lutas. E dizer, Almir Santana e Mariane, dizer que nossa chapa, Magno e Bacelar, Bacelar e Magno, 19, é a que mais tem condições de mudar a realidade da cidade de Salvador. É a que mais tem condições, porque nós temos projeto para essa cidade. Nós não vamos entrar no palavreado, não tem uma mega estrutura que outros candidatos têm, mas estamos nos bairros. E outra coisa,
esse pessoal que está fazendo negócio de pesquisa aí, começa a dizer quais são os bairros que vocês estão pesquisando, que está feio. A gente já pegou lá no TSE o relatório, tem uma pesquisa, veja, que não diz o bairro onde foi pesquisado, deve ter pesquisado do Corredor da Vitória até a Graça, né? Porque fica ali a turminha do Colégio do Marista. Então, gente, nós vamos vencer a eleição, porque o povo de Salvador precisa de ter o mais experiente no Leme nesse momento, e Bacelar é o único que tem proposta nesse momento pós-Covid, para a gente realmente mudar a realidade de nossa cidade. Ok, Magno, agradecendo a sua participação, desejamos boa sorte para você, Bacelar aí, né, nessa reta final aí, que faltam poucos dias, né? Passar muito rápido esse processo, que agora é reduzido, né? É verdade, é verdade. Eu queria mandar um abraço para vocês todos, meus colegas aqui da Rádio Excelsior, Excelsior FM, AM, essa rádio que é a maior paróquia da Igreja Católica, sim, essa rádio que tem uma importância tão grande, a Rádio do Senhor do Bonfim, e pedir as bênçãos do Senhor do Bonfim para que acabe com essa Covid, para o povo de Salvador poder sorrir com mais tranquilidade, como sempre fez. Almir, um grande abraço, meu amigo. Um abraço, Magno. Mariane, ficamos por aqui amanhã, né, estaremos de volta aqui com o Acorda pra Vida e, claro, com mais outro candidato que será entrevistado. Ok, vamos sextar amanhã com mais um candidato. Um abraço e um bom dia. Um abraço, bom dia. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Na voz do Senhor.